origem até os dias atuais. Na mitologia, festejava-se homenagem a Cibele, a grande mãe dos deuses. Que é essa deusa aqui. Isso foi. Ria, que na mitologia, mas que a tradução é Cibele, a grande mãe dos deuses. Pode passar. No mundo, em 1965, Anne Mary criou o primeiro mães nos Estados Unidos, especialmente o Clube das Mães. É que aqui o slide ele cortou a palavra. Mas ela criou o primeiro Clube das Mães nos Estados Unidos para combater a mortalidade infantil. Em 1914, depois de um intenso trabalho de Anne Mary, sua filha Anne, o presidente decretou o Dia das Mães, que foi comemorado dia 9 de maio de 1914. Ou seja, resumindo, a Anne, ela tinha um clube das mães e ela trabalhava para que houvesse menos mortalidade infantil. Quando ela faleceu, a sua filha trabalhou para que continuasse esse clube. Tanto que aí o presidente colocou essa data como Dia das Mães. Próximo. Mas no Brasil, em 1932, o presidente Getúlio Vargas oficializou o segundo domingo de maio como Dia das Mães. Então, desde então, se tornou uma das datas mais importantes para o povo brasileiro, que é a data que nós conhecemos hoje. Então, vocês veem que já há muito tempo atrás, já se comemorava o Dia das Mães. E você vê que hoje, o Dia das Mães, até no comércio, é o dia que mais se vende. Mas engraçado, o Dia das Mães no comércio é o dia que mais se vende e é mais lembrado das mães. E por que no restante dos anos não é? Só naquele dia específico é lembrado da mãe, do presente, da comeria. Mas tanto no dia a dia, as mães é esquecida. Por isso que o nosso trabalho acaba sendo invisível. Não somos lembrados. Você pode ter um currículo excelente, você tem uma graduação, mas muitas das vezes por você ser mãe, você é barrada no mercado de trabalho. Principalmente as mães que acabaram de ganhar seus bebês e têm que voltar. Que aí está o período da licença maternidade. Aí a empresa dá aquele período e acaba te mandando embora. Que às vezes acontece. Hoje, 87% das famílias sem cônjuges são comandadas por mulheres que se desdobram como mães, donas de casa, mulheres trabalhadoras e empreendedoras. 38% de todos os lares brasileiros são chefiados por mulheres, por supermulheres, e 5.693.694 mulheres são empreendedoras e comandam 43% dos negócios no Brasil. Vocês hoje, mulheres, mães, estão tomando conta e espaço. Hoje muitas das vezes é o homem que tomava, como a liderança, a chefia. Às vezes no setor você tem uma líder. E muitas das vezes naquele setor tem uma líder mulher. E ela tem que passar orientações para homens, que muitas das vezes não enxergam, não querem obedecer por ser mulher. E muitas das vezes é isso que acontece. As famílias são comandadas mais por mulheres. E por que 97% das famílias tem mais mulheres comandando? Porque nós mulheres temos características que muitas das vezes o homem não tem. Nós trabalhamos para que chegasse até isso. Pode passar. Nós temos mais dedicação, temos mais carisma, garra, coragem, liderança, empreendedorismo e amor. Tudo que fizemos. Mesmo trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, nós acabamos fazendo tudo isso. Muitas das vezes mães que não têm trabalho fora, mas ela trabalha o dobro dentro de casa e faz ainda renda extra. Tem muitas mães que fazem bolo, vendem catálogo, faz até diária. Eu mesmo, muitas das vezes, antes de trabalhar, o que eu trabalho, eu fazia diária. Eu fazia bolo no pote. Na pandemia, foi o que eu mais fiz, foi bolo no pote. Eu fazia renda extra. O homem, ele está aí na sua rotina de trabalho. Só que nós, parece que nós conseguimos carregar muito mais a exaustão do trabalho, da casa, do filho, do marido, entre outras cobranças que vem atrás. Mas ser mães em tempos difíceis. Aqui nós vemos uma mulher ali, toda na postura, subindo a escada, ou seja, conquistando tudo. Mas como dar carinho se a sua vida interior
e às vezes o exterior também está em caos. Como que nós, mulheres, mães, ao mesmo tempo que nós estamos no mercado de trabalho, podemos dar carinho se a gente está no caos? Como ter paciência quando a nossa mente está borbulhando de problemas? Muitas das vezes a gente chega do serviço, a cabeça a mil, muitos problemas, e a gente chega em casa e às vezes a gente acaba perdendo a paciência com o nosso marido, com o nosso filho, e depois nos sentimos culpados. E como criar nossos filhos quando estamos fragilizadas, esgotadas e se sentindo solitárias? Eu acredito que não é somente eu, que sou mãe, mas muitas outras mães se sentem assim também. Fragilizadas, invisíveis, esgotadas, a carga, não somente a carga física, que a gente carrega no nosso trabalho, mas também a nossa carga emocional. É o estresse do trabalho, o estresse da casa, a preocupação com as contas, a preocupação com o filho. Será que está bem? Será que eu estou no meu trabalho? Estou pensando nos problemas. Você está em casa, está pensando no dia seguinte. Isso começa com uma sobrecarga tão grande que você tem burnout, você tem depressão, você tem ansiedade. Sua pressão sobe, coisa que às vezes você nunca teve pressão alta, sua pressão começa a ficar inconstante. Isso acontece também por esses 6 motivos. Às vezes não basta ser mulher, nós temos que ser ninja, na conta de tudo. E o trabalho invisível das mães, que é o que eu comecei falando. Muitas das vezes as empresas e até mesmo nós colocamos isso na gente. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo e ninguém elogia, ninguém me ajuda, que é o que a gente faz. A dedicação diária. Mães dedicam em média 12 horas por dia a cuidar. Eliminação social. Trabalho materno frequentemente ignorado pela sociedade. Depoimentos reais. Sobrecarregadas e cansadas e desvalorizadas. A eliminação social, que é a eliminação da sociedade, é quando a mãe já está exausta, cansada, não tem rede de apoio. A mãe se sente culpada simplesmente por ela querer ajuda. Aí ela se culpa por ela pensar, eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo. Mas não. Nós temos um limite, tanto do nosso corpo físico quanto da nossa mente. Muitas das vezes a mãe tem que pedir ajuda, seja para alguém da família, seja por um profissional de saúde, um psicólogo, para você começar a botar tudo para fora e entender que você não é a heroína, não é a Mulher Maravilha para dar conta de tudo e sem pedir ajuda. Todas nós chegamos num ponto que a nossa mente começa a pedir ajuda. Ele vai colocar um vídeo que é uma matéria exatamente falando sobre isso, sobre como nós mulheres nos sentimos culpadas, como que é a maternidade, como funciona a nossa rede de apoio e como que nos sentimos quando voltamos para o mercado de trabalho. Certo? Da vida pessoal deixou muitas mulheres sobrecarregadas e o impacto pode ser sentido na saúde mental. Eu ouvi especialistas e mães sobre como mudar essa realidade. O Origami faz parte da rotina da Stephanie. Ela acorda cedo, antes de todo mundo, para tentar dar conta de tantas tarefas. E com a chegada do Pietro, há pouco mais de um ano, a vida dela passou por uma grande transformação. E ainda é difícil encontrar o equilíbrio. A gente se sente muito sozinha, às vezes porque parece que ninguém compreende o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo naquele momento. E toda vez que eu me pego assim, me sentindo sozinha, me sentindo sem apoio, eu falo, gente, hoje eu tenho ele. Quando eu consigo tomar um banho, quando eu consigo fazer uma refeição tranquila, eu falo que eu já estou com o meu dia ganho. É muita coisa para dar conta. Os filhos, a casa, o trabalho, os amigos,
filhos, a vida pessoal como um todo, e ainda tem o tal do julgamento, a culpa. E diante de tudo isso, a gente vai se sentindo cada vez mais invisível. Essa culpa materna é gigantesca. A sobrecarga, junto com a desvalorização, é uma combinação muito tóxica, muito nociva. Mas nem sempre é fácil pedir ajuda. Quando a gente vai pedir ajuda, é como se a gente não tivesse dado conta do que a gente precisa dar. Vem muito da autocrítica, vem muito aquela sensação pesada, às vezes, de que eu não consegui. Reconhecer os limites é fundamental para saber a hora de pedir ajuda. Parece que pedir ajuda, principalmente para uma mulher que é mãe, é algo que humilhante, né? Que a deixa numa posição de inferioridade, de fragilidade. Mas pedir ajuda mostra o quanto a pessoa pode ser forte. E uma ajuda pode ajudá-la a superar alguns limites. E a rede de apoio pode ser física, como no caso da Stephanie, que conta com o marido Leandro para tentar tocar a rotina diária e se manter visível como mulher. Ela ter o tempo dela de se cuidar, se sentir mais mulher também é muito importante. E a Thaís sabe bem a importância de uma rede de apoio. A mãe da Rafaela, de 12 anos, e do Eduardo, de 5 anos, conta que para ela a maternidade foi tão mágica quanto desafiadora. E para ajudar outras mulheres, ela resolveu criar uma plataforma online para conectar e dar voz às mães, mostrando que elas são sim visíveis. Quando a gente muda casamento, carreira, começando a conviver virtualmente, né, com muitas mulheres, além, claro, das mais próximas amigas, a gente via que era algo muito comum. O Benditas nasceu para ser um ambiente de acolhimento. Hoje em dia tem muito julgamento, a gente vê muita cobrança em cima das mulheres, da gente ter que dar conta de tudo, de ser a super heroína, a super mãe, mas também não pode deixar o lado profissional. E a Stephanie dá uma dica. Quando me perguntam, seu filho tá bem? Eu falo, tá bem, mas eu tô bem também. Então, eu me coloco muito nesse papel, tudo bem, eu sei que ele é a prioridade de hoje, eu sei que ele demanda muito do meu tempo, mas calma, existe uma mulher aqui também, existe uma mãe aqui também. E não esqueça, a gente faz o nosso máximo e a gente tem que entender que às vezes o nosso máximo é aquele e tá tudo certo. e tudo bem mesmo, pode confiar. Viu? Pedir ajuda faz bem. É como no vídeo falou. Vem a culpa, vem a exaustão, vem todo o sentimento que nós mães carregamos, além do sentimento de preocupação. Pode acender, mas por favor. Obrigado. Como seria um currículo se fosse o currículo de mãe? Ao invés de você entregar o seu currículo profissional, mas entregar o seu currículo com esse título: maternidade, uma profissão sem férias. Estaria assim: cargo, mãe, trabalho full-time, sem pausa, experiência, líder, gerente de crise, mediador. Habilidades especiais, beijo que cura, sexto sentido e contadora de histórias. Será que foi alguma dessas características que vocês colocaram no seu currículo aí? Essas são as características, entre outras, de uma mãe. Esse currículo não cabe em uma folha, porque ser mãe é exercer múltiplas funções com maestria, mesmo sem reconhecimento formal. É um trabalho que exige inteligência emocional, criatividade, liderança e uma força que desafia qualquer jornada profissional. Ser mãe é assumir um cargo vitalício, com entrega total e um amor que transforma o mundo, todos os dias. Este é o lembrete: maternidade é trabalho, e esse é um dos mais importantes que existe. O seu trabalho, é importante, só que o seu trabalho como mãe é o mais importante de todos. Não adianta você tentar ser a profissional excelente, cumprir as suas metas, cumprir tudo que você tem ali programadinho, se você não for excelente na sua casa, excelente como mãe. Mas não excelente aos olhos da sociedade, excelente no que você dá de melhor, no seu melhor daquele dia. Tem dia que você vai chegar cansada, tem dia que você vai chegar mais leve, tem dia que você vai chegar estressada, mas todos os dias você tem que dar o seu melhor para quem te espera no seu lado. Que nem um pediatra falou e a psicóloga: o peso da culpa e a solidão. A maternidade, ela acompanha essa culpa que vem com impacto na saúde mental, ansiedade, a solidão, sentimento constante e exaustivo. Eu mesmo,
coloco como exemplo, na minha gestação, eu já passei momentos muito difíceis. Depois da gestação que eu ganhei meu filho, foi mais difícil, porque os momentos de amamentação, momentos de privação de sono, a gente fica um caco. A gente não sabe mais o que é real, a nossa cabeça parece que você não se reconhece mais como pessoa, você se olha no espelho e você tenta voltar a entender como que era você antes de ser mãe. Alguém já se sentiu assim? Você se olha, até um batom, uma simples coisinha do seu dia a dia, você olha e fala, puxa, mas será que esse batom aqui combina hoje com o que eu sou? Por ser mãe? Eu gostaria que vocês ficassem em pé e fizessem um exercício de respiração. Para a gente inspirar, fazer uma inspiração profunda e respirar. Para que a gente possa tirar toda essa carga que a gente está carregando. Muitas das vezes a gente não fala com o nosso colega de trabalho, a gente não fala no nosso lar. E a gente vai carregando. Chega uma hora que a gente explode. E acaba descontando em quem menos merece. Eu queria que vocês fechassem os olhos, quem quiser e puder. Vocês vão inspirar e vão respirar. Vão colocar tudo para fora. Imagina essa exaustão como se fosse uma mochila. E vocês vão colocando todos os dias um pezinho, o cansaço, a privação do sono, o choro do bebê, aquela vontade de voltar a trabalhar. Você já não se olha mais como você era antes. Vai colocando tudo isso nessa mochila. E agora você vai inspirar e respirar, tirar tudo esse peso aos poucos. Vai tirando o primeiro bloco, o segundo bloco, e assim por diante. Vamos, 1, 2, 3, inspirar. E solta com força. Relaxa os braços, os ombros. De novo. Mais uma vez. Agora, a última vez você solta mais ainda. Respira. Alonga um pouquinho o ombro de vocês. Já começou a sentir um pouquinho mais leve? É o cansaço que vocês têm que começar a pôr para fora. Todos os dias, se vocês puderem, respirar. Aconteceu alguma coisa? Inspira, respira. Quando começar a ficar mais difícil, pede ajuda. Eu tenho como exemplo. Eu tive que pedir ajuda, senão ia entrar em extremo caso de depressão. Então, quanto mais nós guardamos pra gente, mais o nosso mental começa a ficar doente. Vamos sentar, meninas. E o que toda mãe merece, deveria receber todos os dias, reconhecimento, a valorização do esforço diário, rede de suporte, uma pessoa de confiança e uma presença constante, um apoio prático, ajuda real sem julgamentos, pessoas que nos ajudem sem nos julgar, porque às vezes nós pedimos ajuda e tem pessoas que não ajudam, descanso sem culpa, momento para se cuidar. Qual a mãe aqui que depois que seu filho ou sua filha nasceu, tirou um momento para si? Fazer uma unha, fazer um cabelo, ir no cinema. Às vezes só de você dar uma pausa no seu dia, desaparecer em um parque, sentar em algum lugar, e você sentar e só ouvir somente a sua respiração e os pensamentos. Toda mãe precisa disso. Nenhuma mulher que é mãe consegue ficar 24 horas dentro de casa com criança. A gente chega no nível que a gente começa a ultrapassar até a nossa vida, a ansiedade começa a vir. Então você tem que sair, você tem que se cuidar. Não é porque você virou mãe que você esqueceu de si. Você continua sendo aquela mulher antes de ser mãe. Quem tanto cuida também merece cuidado. E falando de cuidado, de histórias de mãe, eu queria contar uma história para vocês. Contar uma história também de uma mãe. A história de Paulo. Todas nós na vida, desde quando nós conhecemos nós mesmos, nós temos sonhos, temos planos, e ao longo da nossa vida a gente vai escrevendo os nossos planos e a nossa trajetória. Só que muitas das vezes, mesmo a gente colocando e fazendo tudo certinho, a vida sai do caminho, não sai? O que você planejou fazer,
às vezes por algum desvio, você tem que retornar e fazer uma nova rota. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Paula tinha 22 anos. O sonho dela era muito, muito ser mãe. Quem aqui sonhava muito, muito ser mãe? Todas nós sonhávamos ser mãe. Só que Paula, aos 22 anos, ela engravidou. Foi a alegria da vida dela. Aos 7 meses foi acompanhamento, tudo bonitinho. Só que ela estava trabalhando e a bolsa dela estourou. Ela mal sabia que por causa daquele período de gestação, a pressão dela já havia subido. Muito nova, não entendia muito da saúde. Foi para o hospital, chegou lá, levaram ela para a sala de parto. Toda feliz, ela ligou para a mãe, falou: mãe, eu já estou no hospital para ganhar neném, traga as minhas coisas. Conversou com a outra mãezinha que estava do lado, que era venha deles, ficou na felicidade. Só que aí passou uns minutos, a enfermeira veio. Falou assim: vou te medicar para você se preparar para o parto. Toda mãe aqui sabe que quando você vai se preparar para o parto, tem toda aquela preparação de medicação. E eles fazem o quê? Eles te dão um soro. Só que aquela enfermeira, ela pegou e deu uma injeção na barriga. Deu uma injeção na barriga que imediatamente fez com que Paula adormecesse e entrasse no coma. Não deu tempo de ligar para a família. Paula adormeceu, inconsciente. A sorte, graças a Deus, que a gestante do lado apertou e ligou para os médicos e enfermeiros. Vieram correndo, levaram Paula para a UTI, fizeram toda a preparação, mas mal sabia Paula. Paula ficou 16 dias em coma, ficou tetraplégica, perdeu a memória, perdeu a fala, e os médicos enganaram ela para a família. Falou assim: mãezinha, não temos mais nada como fazer por ela. A bebê nasceu bem, está na incubadora, mas ela a gente não pode fazer nada. E a mãe de Paula, com a fé, com a força, falou: não, ela vai sair dessa. Quem é que acredita no poder da oração de uma mãe? Uma mãe, quando ora, vai para qualquer um. E ela orou. Ela orou e falou assim: eu vou ligar para minha família. Ligou para a família de Paula, para os amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, até quem ela não conhecia orou por ela. E Deus ouviu a oração dessa mãe. Na manhã seguinte, que completava 10 dias, 17º dia, a Paula saiu do respirador. Era um respirador que, imagine você, um astronauta, com aquela roupa toda, era o aparelho de respiração dela. E ela ficou ali. Só que no dia seguinte ela saiu do respirador. E aos poucos o médico foi tirando a medicação, que ela tomava 24 medicações por dia, cada uma era para alguma coisa. Ou por causa da injeção que tinha aplicado nela, porque senão dava hemorragia, e além das outras injeções e medicação por causa do parto. Só que a mãe dela chegou pro médico e falou assim: doutor, ela não tem memória. Ela não lembra de mim, ela não lembra do pai, ela não lembra de ninguém. Ela não lembra nem da filha. Será que ela não pode ver a neném? O médico falou assim: olha, só se levarmos elas até o UTI. E foi. Aí imagine vocês, cadeira de roda, 4 enfermeiras. Uma na frente, uma atrás e uma dos lados. Cada uma dos lados. Porque se ela soltasse, caía para frente. Se não, caía para trás. E assim levaram Paulo. Chegando na UTI, em caminho, entraram na salinha de incubadora. A mãe de Paula já estava com a sua bebê no colo e chegou e falou assim: filha, aqui está sua neném. Colocou no colo de Paula. No momento que colocou no colinho de Paula, coração de mãe com coração de filha bateu. Paula voltou à memória. A memória de Paula voltou instantâneo, na hora, e ela gritou: mãe! A Maria está viva. Foi uma emoção tão grande. Poder segurar sua filha pela primeira vez depois de 40 dias internada. E a memória começou a voltar em um turbilhão. E por causa da medicação, ela não sabia o que era alucinação, o que era sério, o que tinha acontecido. Mas ela sentia a filha dela e sentia no coração que era a filha dela. E ela abraçou. E por causa desse momento, ela começou a ter força para se recuperar. Ela falou: eu preciso voltar para casa, eu preciso cuidar da minha filha, eu não preciso mais ficar aqui nesse hospital. Agora eu tenho um motivo para voltar para o meu lar. E passou. A Paula foi para casa com a sua neném, e se recuperando. Só que toda mãe sabe que quando a gente volta com o nosso filho, é aí que começam as coisas. Começam as noites de sono, uma dormida, as mamadas, a rede de apoio. E tudo estava perfeito.
Até que então, quando completou 1 ano e 4 meses da sua bebê, a Paula não imaginava que ela precisaria voltar ao hospital. Só que ela ia viver o que a mãe dela viveu 1 ano e pouco atrás. A sua filha teve infecção de urina na creche, passou por sangue. Em menos de 24 horas a neném foi internada. Ficou 10 dias hospitalizada. A Paula, que tinha perdido a memória, drenou o pulmão, colocou catéter, perdeu a memória, sua filha teve a mesma coisa. Só que infelizmente ela com 10 dias faleceu. Todo aquele sonho, toda aquela esperança tinha se ido. E a vida de Paula já não era a mesma. Só que ela colocou na mente dela que a culpa era dela. A culpa dela, da neném ter morrido, por ela não ter cuidado direito, por ela não ter dado tanta atenção, não ter amado. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nós nos culpamos e acreditamos que eu não dei amor o suficiente, eu não cuidei o suficiente para o nosso filho ficar doente. São coisas da vida. Você pode dar o seu máximo, amar o seu máximo, e mesmo assim vai acontecer coisas sem que estão nas suas mãos. Só que o que Paulo não imaginava era que Deus ia transformar sua vida. Depois de 10 anos, daquele bloqueio, Paulo não podia mais engravidar. O bloqueio foi tão grande que ela fazia exames, tudo perfeito, mas não engravidava. Só que Deus permitiu que ela fosse fazer um trabalho no hospital para crianças. E lá, entrando na salinha, tinha uma UTI. O hospital especializado para crianças que nasceram com algum problema de deficiência. Que nasceram com o corpinho normal, mas a cabeça grande. Ou alguma deficiência no braço, alguma coisa que não fosse microcefalia. Era um hospital especializado para crianças que não podiam ficar em hospital normal. E naquele momento que ela entrou na sala, que ela viu aquela bebê, ela falou, não vou conseguir. Não vou conseguir fazer o que eu me fazer. E quantas das vezes a gente se paralisa assim? De estar a ponto de você conseguir algo, e você se bloqueia e fala, não vou conseguir. E alguém falou para ela, você vai conseguir. Respira e você vai conseguir. Ela se jogou no banheiro, colocou o que ela precisava colocar na fantasia, na roupinha, e foi lá e fez o seu trabalho. Só que o que ela não imaginava é que aquele momento que ela ia se doar para aquelas crianças, Deus estaria trabalhando para tirar o Paulo dela. Passou 2 semanas, Paula engravidou. E depois de 8 semanas ela descobriu que estava grávida. Imaginem vocês, depois de 10 anos, fazendo exames, descobrir que você está grávida. O filme que passa na sua cabeça de tudo que você já passou, será que vai acontecer a mesma coisa? Será que você vai perder esse bebê? Mas pela graça e um amor tão bom de Deus, ela teve esse bebê. Menino lindo. Nasceu de parto normal, ela pôde ver parto, ela pôde dar de mamar, ela pôde e pode ver essa criança. A Paula, que eu estou falando da história, é essa moça aqui. Que na realidade não é a Paula, é a Angélica Nunes. Vocês reconhecem alguém? Sou eu. Essa cicatriz aqui foi de tanto acesso que eu carrego até hoje, que a cicatriz virou uma folha. Tem um catéter aqui e eu drenei no meu pulmão. Tem a cicatriz aqui. Minha filha, quando faleceu, ela tinha todas as cicatrizes, só que desse lado. Aqui eu tinha saído com 40 quilos no hospital, ainda sem memória, pouca memória, mas eu lembrava da minha família, da minha filha. Um sonho que pra mim tinha sido. E eu achava que minha vida tinha acabado. Pra mim fazia mais sentido continuar sem minha filha. Só que uma coisa eu ouvi, quando eu estava no hospital, e ainda todos os dias eu me permito ouvir. Seja forte e corajosa. Sempre. Seja forte e corajosa, independente de tudo. Essa foi minha filha quando saiu do hospital. Primeiro aniversáriozinho que eu comemorei. Eu faço aniversário dia 15 de janeiro, ela nasceu dia 15 de junho. Então eu comemorava 2 aniversários. Aqui foi o dia que minha mãe pegou ela no colo e me colocou no braço, que voltou minha memória.
Até hoje no hospital de Sorocaba, no Santa Lucinda, tem a minha foto que eu tive eclâmpsia. E minha filha nasceu. Nenhum médico me dava esperança mais direito. Eu não falava, não andava, ainda tenho um pouco de cabelinho, porque eu fiquei sem. Só que hoje eu vou e conto a minha história. Para que outras mães não se sintam mais culpadas. Porque elas se sintam sim, a melhor, a ordinária mãe do mundo. E Deus pode escrever a sua história. De novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes você quiser. Mesmo que você pense, não tem mais jeito, tem jeito. Essa aqui foi a semana que eu fiz o trabalho de enfermagem. A semana de enfermagem foi nessa semana. Eu descobri minha gestação dia 3 de junho de 2023. Essa aqui sou eu grávida, muito pequenininha. Esse aqui é o meu pequenininho, depois de 10 anos. Meu Ângelo Gael, que nasceu com 2,905 kg. E ali eu amamentando ele, que mostrou ele amamentado. Só que se eu não cuidar de mim primeiro, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, me dá todo o amor que ele precisa. E ele é muito amor. Eu chego do trabalho, ele grita, mamãe, mamãe. Ele já vai direto pegar o caderninho ilustrado dele e mostrar o desenho. Ele pega o tigrinho, ele faz assim, mamãe. Ele só tem 1 ano e meio. Então que você possa aproveitar cada fase do teu filho e validar cada sentimento dele. E sentar e conversar e aproveitar. Hoje é o dia para comemorar o seu dia. Mesmo que tenha sido dia 9, mas o seu dia são todos os dias. Mesmo que a sociedade fale que você não tem vez, para Deus você tem vez todos os dias. O seu filho você tem vez. Então não permita que a sociedade ou qualquer pessoa fale que você não vai amar. O seu filho, você é a mãe extraordinária. E até aqui eu cheguei, ainda tenho sonhos. E até onde vocês querem chegar? Como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como amiga. Seja para alguém aquilo que você quer que alguém seja para você. Minha mãe sempre falava isso. Ela assim, não faça para alguém algo que você não queira. Talvez o seu dia esteja tão bom, mas o da outra pessoa você não sabe. Então chegue e pergunte. Você está bem? Se ela plantou, você está bem mesmo? Se precisar, pode falar. Às vezes o que ela tem para falar, para você não é quase nada. Só dela colocar para fora, você transforma o dia dela. E nós, como mães, a gente carrega muito isso. Auto se sabotar e se auto-cobrar de coisa que às vezes as outras pessoas nem te cobram. Só que a nossa mente fica cobrando. E aí você fica o quê? Doente. Então não faça isso. Se ame. Peça ajuda. Se acolha primeiro. Ame a sua criança interior, que muitas das vezes está lá presa e você não foi para fora. A criança interior, quando era pequenininha, sonhava, brincava. E hoje você perdeu seus sonhos. Hoje a pessoa pergunta, como que você quer? O que você ainda sonha conquistar? Ah, não sei. Tente voltar e lembrar. Quando eu fui